a caminhar no propósito de Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Salmo número 12. Salmo de número 12. Esta semana nós estávamos ali em casa fazendo as nossas leituras e a Marilinha estava um pouquinho mais adiantada do que a minha leitura no nosso programa de leitura anual. E ela falou, você já leu o Salmo 12? Eu falei, ainda não cheguei lá, mas estou chegando. Ela falou, leia o Salmo 12. E tem um versículo aqui que saltou aos meus olhos e realmente falou comigo. E aí eu falei, essa é uma palavra boa para nós conversarmos domingo. Então o Salmo de número 12 diz assim, socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a língua prevaleceremos, os nossos lábios, ou os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, Tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Esse versículo 5, irmãos, foi o que saltou aos nossos olhos e nós começamos a pensar sobre ele e Deus me inquietou e pôs no meu coração esta palavra para compartilhar com a igreja. A opressão aos pobres e o gemido dos necessitados não é coisa somente dos nossos dias, que nós estamos vivendo, que nós estamos vendo, que nós estamos tendo notícia, mas isso está na vida do homem, ou desde que o homem pecou contra Deus e vive nesta terra. Esta é uma necessidade, isto é algo que tem acontecido, mas também não é algo que nós devemos ficar indiferentes, como igreja, como corpo de Cristo. Não podemos ficar de braços cruzados, pensando que esse é um problema somente dos governantes. É eles que têm que resolver essa situação dos pobres, dos necessitados. Eles têm que fazer alguma coisa sim, mas nós também precisamos fazer a nossa parte. Por isso nós precisamos entender, assimilar, esmiuçar esses termos como igreja, como corpo de Cristo, como família de Deus, como reino de Deus, que nós cantamos, que nós lemos na palavra de Deus, que nós oramos. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Mas quando nós entendemos o que é o reino de Deus, e nós nos comportamos como súbditos do reino de Deus, irmãos, a nossa vida não será mais a mesma. A nossa vida tem que ser diferenciada do outro reino, das pessoas que não conhecem a Deus, das pessoas que não se submetem a Deus. Então nós precisamos entender tudo isso. Nós precisamos compreender o que é ser da família de Deus, o que é fazer parte do reino de Deus. E se você não entender bem o que tudo isso significa para você e para a sua família, você então não entra. Você fica de fora, você fica em cima do muro, você não decide
você não coopera, você não se doa. Agora, se você entende que você faz parte do corpo de Cristo, do qual o apóstolo Paulo explica muito bem o que é o corpo de Cristo. É como o corpo humano. O corpo humano precisa de mão, de pé, de cabeça, de tudo para funcionar. E outros órgãos tão preciosos que estão dentro de nós, mas que ninguém vê e fala, ai, como o seu fígado é lindo, é maravilhoso, mas ele está lá. O rim, a importância do rim, de estar filtrando. Mas a gente só fala que o nosso rosto é lindo, é maravilhoso, isso ou aquilo. Mas quando nós compreendemos o que é o corpo de Cristo, a essência do corpo, você não pode viver alienado, você não pode viver indiferente, mas viver aliado, ligado, juntos, unidos. Isso sim, nós precisamos, como já foi falado aqui, da necessidade de vivermos em amor, em unidade, em sentir a necessidade de cada um daqui de dentro e depois do lado de fora. Uma frase para você anotar. Você não pode fazer todas as coisas, mas pode fazer alguma coisa. E às vezes nós nos acomodamos nisso. Mas eu não posso fazer tudo. Tudo você não vai fazer mesmo. Nós não podemos. Mas alguma coisa nós podemos fazer. E esse versículo de 5 aqui do capítulo 12, que diz que diante da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor. Esse levantar de Deus é um ato figurativo. Não significa que ele está sentado, que Deus está dormindo, que só vive descansando. É o agir de Deus e ele sempre vai acontecer através da sua vida, das nossas vidas. Das nossas vidas. Um a outro ajudou e podemos fazer muito quando nós nos unimos. E esse texto nos revela que Deus sabe o que nós suspiramos por algo. Nós fomos para o Haiti, suspiramos em fazer alguma coisa melhor por aquele povo. Se você não conhece a história do Haiti, você pode procurar na internet. Existem tantas coisas que falam sobre este povo, e este povo com certeza viveu debaixo de maldição, ou está debaixo de maldição já por muitos anos. Ele foi o primeiro povo a se libertar da escravidão, declarando liberdade contra a nação que oprimia ele, e ele venceu a nação, que era a França, que estava ali sobre eles. Os franceses ficaram tão amargurados, que com certeza eles amaldiçoaram aquele povo, irmãos. E não somente, mas eles falaram, você vai ter relacionamento com o Haiti? Não quero nada com você. Você vai ajudar o Haiti? Então essa questão de embargo, que nós já ouvimos falar que algumas nações sofreram ou ainda sofrem, o Haiti já sofreu embargo já por muitos anos atrás. Ninguém queria comprar o açúcar deles, ninguém queria comprar o café deles, e eles foram ficando à mercê da miséria, isolados. Mas tem um povo lá que teme a Deus. E esse povo, a nossa oração, aquilo que me impactou é que há esperança para o Haiti através da igreja de Deus, do povo de Deus, do povo que teme, do povo que sabe chorar, que não para de lutar, que vai clamar, e nós podemos fazer algo diferente pelo Haiti, orando, intercedendo. Lembre-se de orar pelo Haiti. Deus liberta aquela nação de tanta opressão. É verdade que tem muita pedra lá, mas tem plantações também. Tem café, o café é gostoso. Eu comprei pacotes de café lá do Haiti, não é mesmo? Você pensa, o que será que produz aquele país? Tem coisas boas, mas parece que eles estão assim como que sendo achatados, não é mesmo? Por situações espirituais. E que isso podem ser quebrados
A nossa oração pode fazer diferença. Então esse texto nos revela que Deus sabe o que nós suspiramos por algo. Deus pode pôr a salvo qualquer tipo de opressão, seja religiosa, financeira, política. Deus sempre protegeu 4 tipos de classes sociais: pobres, viúvas, órfãos e estrangeiros. Isso está aí na sua Bíblia. Isso está escrito aí na Bíblia, que nós carregamos. As proteções sociais de Deus. Êxodo 23 nos diz: não faça injustiça, nem mesmo para favorecer o pobre. E também, quando um pobre comparecer ao tribunal, não cometa injustiça contra ele. Deuteronômio 24: não oprimirás o jornaleiro, pobre e necessitado. Jornaleiro não é o que vende o jornal. Jornaleiro é o homem que sai para trabalhar, ou a mulher que sai para trabalhar naquele dia, uma jornada de trabalho. Então ele é um jornaleiro. Então não é para oprimir o jornaleiro, pobre e necessitado, seja ele teu irmão ou estrangeiro, que está na tua terra e na tua cidade. Quantas pessoas que são estrangeiros, que pedem o trabalho, precisam do trabalho, e são nossos irmãos brasileiros. No seu dia lhe darás o seu salário. Antes do pôr do sol, porquanto é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. O que Deus está falando: não retenha o dinheiro deste que trabalhou nesse dia para você. Trabalhou? Vai lá e paga. Vou te pagar semana que vem. Como a semana que vem? Preciso levar comida hoje para casa. É hoje que eu preciso levar esse dinheiro. Eu também não recebi, não sei o quê. Vocês conhecem aquela conversa. Vocês já passaram por isso. De trabalhar o dia inteiro e o camarada fala assim: vou te pagar semana que vem. Mas é agora, é a hora, é hoje que eu preciso do dinheiro. E a Bíblia diz: não faça isso. Não faça isso. Se eles estão fazendo, coloca diante de Deus a vida dessa pessoa. Coloca diante de Deus: Senhor, eu trabalhei para o fulano X, ele não me pagou. Trata com ele, Senhor. Não vou citar o nome, mas teve um irmão aqui que um dia ele veio e falou: pastor, ora por mim. Ora por esta causa que eu tenho. Fiz um trabalho de $10.000. E o homem disse que a companhia não pagou ele. Ora comigo, pastor. Vamos orar. Vamos colocar diante de Deus essa situação. Passou um tempo, irmãos. Passou um tempo. Ele foi fazer um outro trabalho lá para essa companhia. E disse: ei, posso falar uma coisa com você? Pode. Lembra aquele dia assim, assim, aquele homem assim, que nós fizemos aquele trabalho? Ele falou que vocês não pagaram ele, por isso ele deixou de me pagar. $10.000. Ele fez isso com você? Nós vamos resolver. Irmãos, por crer na palavra de Deus e depender de Deus, aquela companhia pagou os $10.000. Ele veio aqui e deu testemunho para nós nos alegramos no Senhor, porque Deus ouviu o clamor daquele irmão. E é isso que tem que acontecer. Agora, você que sabe de tudo isso, não retém o dinheiro de ninguém, porque você vai ter problemas sérios nas suas finanças. Porque a pessoa vai clamar contra ti ao Senhor. Isaías 10. Obrigado. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Eles já são órfãos, viúvas, e ainda são despojados por pessoas tão inescrupulosas que têm coragem de fazer isso. E Deus fala: não façam isso. Jeremias: ai daquele que edifica a sua casa com justiça e os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário, que diz: edificarei para mim casa espaçosa, largos aposentos, cheia de mármore e outras coisas mais, janelas lindas, maravilhosas, que forra o
o chão de madeira, de cedros, e a pinta de vermelhão. Naquele tempo, vermelhão estava na moda, hoje em dia é outra cor. Mas era o desejo do coração daqueles homens. Deus abençoa quem respeita ao necessitado. Bênção de remuneração. Olha só, quem está buscando muito ser abençoado, escute bem. Bênção de remuneração. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Então, irmãos, nós queremos bênçãos materiais, mas também nós queremos cruzar os nossos braços e esperar. Deus, vai mandando. Vai mandando bênção, Senhor. Mas você não sai do lugar. Você não estende a mão ao necessitado. Mas você quer que o seu bolso esteja sempre cheio. Está meio difícil de acontecer isso. Então você tem que fazer alguma coisa. Então, quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta. E este lhe paga o seu benefício. Você empresta ou dá para o pobre, Deus vai recompensar. A bênção de permanência. O rei que julga os pobres com equidade firmará o seu trono para sempre. Um pacote de 7 bênçãos. Agora todo mundo arregalou o olho, hein? Bem-aventurado o que acode ao necessitado. Olha aí, o Senhor livra no dia do mal. O Senhor o protege. Preserva-lhe a vida, faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor assiste no leito de enfermidade e na doença, tu lhe afofas a cama. Oh, maravilha! Olha que pacote abençoado para a nossa vida, quando nós estendemos a mão ao necessitado. Agora, sobre o pecado de Sodoma. Interessante que às vezes a gente pensa que Sodoma e Gomorra foi destruída por causa apenas dos pecados morais, sexuais, a depravação moral. Então, volte aqui para mim. Não foi somente por causa disso. Sodoma e Gomorra teve a sua destruição, porque também ela não ajudava os pobres. Porque não ajudava os pobres. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão, próspera, tranquilidade, teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Isso ajudou também na destruição de Sodoma e Gomorra. Davi, vamos falar agora. Davi condena 5 maldades sociais. A falsidade, neste salmo que nós lemos, Davi disse que os homens falavam com falsidade uns para com os outros. E Davi também menciona a falta de homens verdadeiros e honestos. Entre pessoas honestas, você pode falar qualquer tema e o tema morre ali mesmo. Mas entre pessoas falsas, ela usa o tema contra você na sua ausência. Misericórdia. Se você é honesto, não precisa interpretar o que a pessoa fala. Nem querer encontrar as estrelinhas. Ou as entrelinhas. É só acreditar. Pode falar dos erros e das injustiças aonde você estiver, que você vai estar vendo que não há quem não murmure. Existe a bajulação também nesse texto que lemos. Davi discrimina os lábios bajuladores e pede que Deus corte os lábios bajuladores. Elogios são bons e precisam fazer. Bajular é elogiar visando as vantagens e recompensas. Hipocrisia. Davi condena também a hipocrisia mencionando o coração fingido. A Bíblia no original diz com um coração, ou seja, 2 corações contrários. Uma hora defende a pessoa, outra hora diz que está em dúvida. Uma hora coloca a mão no fogo, outra hora fica em cima do muro. Uma hora é amizade verdadeira, outra hora é amizade interesseira. Falando sobre a soberba. Deus continua falando com Deus. Davi continua falando com Deus e agora menciona a soberba. Quando menciona a conversa deles, esses ímpios diziam, com a língua prevaleceremos. Os nossos lábios são nossos. Quer dizer, nós podemos fazer e falar o que quiser. Quem é o Senhor sobre nós? A soberba é um pecado do coração que se extravasa pela boca.
A arrogância do homem será abatida e a sua altivez será humilhada. E último, ele fala sobre a opressão. Davi ainda falava da opressão dos pobres, pessoas que não podem falar por si mesmos, pessoas que não têm como que defender-se. Os pobres estão clamando e gemendo ao Senhor. Outros preferem roubar, agredir, enganar, para que sejam libertos. Deus mesmo toma nota desse estado de coisas injustas contra os que são oprimidos, porque são pobres. Agora, quando Deus se levanta, como diz o versículo, por causa da opressão dos pobres e dos gemidos e dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Deus se levantou nos dias de Moisés. Ele se levantou quando o povo de Israel estava sendo oprimido ali no Egito. Nós conhecemos a história daquele povo que estavam ali há centenas de anos, mas se tornaram escravos. Precisavam fabricar tijolos. E o barro era misturado com palha. De repente ele falou assim, agora nós não vamos dar nem palha, nem nada. Vocês têm que se virar. Vocês vão ter que procurar. Vocês têm que encontrar um material para fazer os tijolos. E como que nós vamos encontrar? As coisas não estão ali à nossa disposição. O material básico para realizar, para fazer, não estão ali. Então eles teriam que ir mais longe, buscar esse material e ainda fazer a mesma quantidade de tijolos por dia. E eles começaram a ser maltratados, chicoteados. E o povo foi ficando oprimido a ponto que eles clamaram tanto a Deus e Deus falou, eu ouvi o gemido. Eu tenho que fazer alguma coisa por este povo. Deus se levantou. Deus se levantou nos dias de Juízes. Ele se levantou quando o seu povo estava sendo oprimido ali na Palestina pelos cananeus e enviou os juízes para como libertadores do seu povo. Deus se levantou nos dias do cativeiro. Ele se levantou quando o seu povo estava sendo oprimido pelos babilônios e enviou a Ciro para libertá-los, a ponto de chamar meu servo Ciro. Ciro não tinha nada de convertido, de filho de Deus, ele não temia Deus, mas Deus moveu o coração dele para fazer alguma coisa em prol do povo de Deus que estava sendo oprimido. Deus levanta quando é necessário, até quem não teme a Deus. Deus amolece o coração do homem, Deus muda e faz ele obedecer, faz ele caminhar na vontade de Deus. Os salmistas, de uma maneira geral, porque são tantos salmistas no livro de Salmo, que não foi só escrito por Davi, e outros homens escreveram, eles pedem por 7 vezes para Deus se levantar. E nós cremos nisso. Deus se levantará hoje em seu favor. Se o seu gemido é legítimo pelas suas necessidades. Muitas vezes, como tem um ditado, nós choramos de barriga cheia. Nós reclamamos, ou até nós nos fazemos de oprimidos. Mas, irmãos, alguém que já pregou aqui, alguém que já deu essa notícia para nós. Se você faz 3 refeições por dia, se você toma banho todo dia, se você leva os seus filhos para a escola, se você anda de carro, se você tem energia, se você tem televisão, iPad, telefone e outras tantas coisas e benefícios, você é rico. Você é rico. Então você está reclamando do quê? Rico, sabe quando o rico reclama? Quero mais dinheiro. Eu quero mais dinheiro na minha conta. Talvez seja o nosso problema. Nós já somos ricos, nós temos com fartura, mas a gente fala, quero mais. Quero mais. Guarda-roupa, calçado, quero mais. Preciso mais disso ou daquilo. Irmãos, nós precisamos revisar, não é mesmo, a nossa maneira de viver como cristãos aqui na terra, que nós estamos de passagem. Nós não temos que construir impérios, castelos para nós, não é mesmo? Não, nós estamos de passagem. Né? Nós vamos para estar com o Senhor. Aleluia. É lá que nós temos que nos preocupar.
É com coisas eternas que nós temos que nos preocupar. Coisas passageiras ficarão aqui. Ficarão aqui. De repente, o que você está lutando hoje para conseguir vai ficar na mão do anticristo e dos que ficarem aqui para a grande tribulação. Agora, Deus se levantará hoje em seu favor, se o seu gemido é legítimo, pelas tuas necessidades. Deus se levantará nos nossos dias. Deus se levantará se você começar a gemer pelo seu próximo, se você começar a gemer pela sua família, por nações, por almas que precisam de Jesus como Salvador. Deus vai se levantar, Deus vai ouvir o nosso clamor. Aleluia. Você não pode fazer todas as coisas, mas alguma coisa você precisa começar a fazer. Você precisa começar a fazer alguma coisa pelo reino de Deus, pelas nações, por vidas que clamam por salvação e clamam também por alimento. O trabalho missionário, irmãos, é muito grande. A necessidade é muito grande. Nós temos ajudado a muitos missionários e temos chamado eles de parceiros missionários, porque nós não temos sustentado totalmente, assumido totalmente esses missionários. Mas a ajuda que está sendo enviada para esses missionários, para estes países, tem sido para eles assim, algo que faz a diferença. Algo que faz a diferença. É algo mais que eles podem dar para as crianças que eles estão cuidando, educando. Homens que estão saindo das ruas e vindo para determinados lugares ou casas para receber a palavra de Deus. E eu vi esses dias um testemunho que o pastor Veridiano nos mostrou. Ele diz, este rapaz estava na rua. Ele veio para o centro de evangelização, não é uma coisa assim interna. Ele vem ali para receber um alimento, alguma coisa do dia e receber a palavra de Deus. Ele falou, olha pastor, agora ele já está na igreja, já foi batizado, já está louvando ao Senhor, está cantando, aleluia. E a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar por uma alma que se arrepende. Irmãos, o teu dinheiro, a tua oferta, a tua oração está fazendo diferença e vai fazer diferença. Porque nós não podemos parar diante de tanta necessidade que nós temos visto diante dos nossos olhos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça e colocasse diante de Deus essas nações que nós temos ido. Nós temos ido no Haiti, na África, na Tailândia. Estamos ali no Brasil e na África, em dois estados de Moçambique. Ore ao Senhor agora. Entregue a sua oração de clamor, que Deus tenha misericórdia dessas nações que nós falamos. Que Deus esteja movendo mesmo para haver salvação, para haver cura, para haver quebra de maldição, para ser libertos da pobreza, da miséria. Você pode orar, você pode ser um intercessor nesta hora. Você pode ser um intercessor. Deus, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor Deus, pela liberdade que temos. Deus, de estar vivendo aqui neste país tão próspero, tão rico. Obrigado, Senhor Deus. Não temos do que reclamar, Senhor Deus. Ainda que a nossa compra seja, Senhor Deus, somente no Walmart. Mas quanta coisa boa tem ali no Walmart. Senhor, não precisamos ir nos grandes shoppings. Senhor, tudo nós encontramos. Quando tem pessoas que não têm nada, Senhor,
Nós oramos, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia do Haiti, Senhor, tem misericórdia da África, tem misericórdia, Senhor Deus, dos países, ó Deus, que estão sendo oprimidos, ó Deus, porque não podem falar o nome de Jesus, mas lá existem pessoas que estão dando a sua vida por uma alma, Senhor. Deus, oramos pelo Brasil, pelo sertão brasileiro, Senhor Deus, pela miséria, ó Deus, daquele sertão. Não chovem, não tem plantações ali. Oramos pelo vale do Jequitinhonha, Senhor, que é tão miserável também. Quantas situações de miséria. Mas, ó Deus, abençoa os pobres, abençoa os necessitados, abençoa os órfãos, Senhor. Eles foram abandonados, não tem pai nem mãe. Deus tem misericórdia dos órfãos, das viúvas. Senhor, eu te louvo, Senhor, porque nós somos uma igreja missionária, Senhor. Nós somos uma igreja, Senhor Deus, estamos com o nosso coração aberto para fazer um pouco, Senhor Deus, para pessoas. Continua nos movendo, Senhor, na direção certa. Continua nos movendo na direção que o Senhor tem dado, Senhor Deus amado, ao pastor Maurício, Jurandir. Deus, continua nos movendo, Senhor, para nós acertarmos o alvo, amar o nosso próximo como ao Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Deus, ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor, Senhor, e leva-nos a sermos intercessores, homens e mulheres que se coloquem na brecha, que tomem, Senhor Deus, 10 minutos do seu tempo diário para interceder pelas nações. Aleluia. Obrigado, Senhor Deus, no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.